Tu é um infoprodutor, prestador de serviço, tem um e-commerce, enfim. Já anuncia ou está pensando em anunciar. E para isso, agora dado esse contexto, tu está procurando, vamos dizer assim, a fórmula do anúncio perfeito. O anúncio que mais converte, que mais dá certo. Olha, isso é totalmente relativo. Tá pensando em relação a isso? A uma fórmula, a um padrão, a um contexto XYZ de, pô, perfeito, eu vou replicar isso aqui, vai dar muito certo, sabe? Eu te digo, aí ao longo de quase 5 anos mergulhando no mercado digital e tendo passado por vários projetos, inclusive ter ficado meses e meses e meses focando só em anúncios em empresas que faturam mais de 1 milhão por mês. E eu te digo que não é assim que funciona. Não existe uma fórmula certa, um padrão, por mais que a gente tente buscar isso e não só para anúncios, como por exemplo para conteúdo, sabe? Ou para qualquer coisa da nossa vida no âmbito geral, né? Porque essa questão de buscar fórmulas está muito atrelado ao quesito segurança, que é inerente a qualquer ser humano, sabe? De querer ter um padrão, ter alguma coisa embaixo da asinha que eu tenho certeza, eu tenho uma garantia absurda de que eu vou botar isso para rodar e vai funcionar e eu vou atingir tal métrica tal, eu vou conseguir manipular o mercado, sabe? Eu vou comprar a ação daquela empresa X e vai subir, eu preciso ter garantia, sabe? Enfim, só que não existe isso, sabe? Quando a gente estuda copy, quando a gente busca padrões, quando a gente está fazendo análises constantes e otimizações, a gente está buscando sim modelos, formatos, de certo modo, que funcionam mais, que funcionam menos. Mas, por exemplo, se eu pego, e eu já peguei e já fiz isso várias vezes, um anúncio que dá muito certo, eu tento replicar para outros produtos, pode ser que não funcione nada, sabe? Eu pego um anúncio que está funcionando muito bem num contexto de venda e eu tento jogar esse mesmo anúncio para o contexto de engajamento, pode ser que não funcione tão legal, sabe? Eu posso pegar e duplicar a mesma campanha de venda com o mesmo anúncio e ter uma métrica totalmente diferente, sabe? O que é interessante é que tu entenda quais são, vamos dizer assim, as, entre aspas, bem aspas, regras por detrás da criação dos anúncios. E quais tipos dos principais anúncios. Aqui no canal, inclusive, tem vários e vários vídeos sobre anúncios, é uma das coisas que eu mais gosto de falar, e hoje em dia é o único tipo de serviço que eu presto, inclusive, se eu estiver precisando, é só me chamar, me dar um grito. E não existe essa, sabe, de buscar o padrão perfeito. A gente acaba se quebrando muito porque a gente pega um anúncio que tem um viés de comunicação, e a comunicação como um todo ela não é quadrada, não é colocada dentro de uma caixinha de leite, sabe? É a mesma coisa que eu vier aqui produzir esse conteúdo para ti e tá conversando contigo feito um robô, sabe? Decorando os negócios e fazendo sempre a mesma coisa e buscando fórmula mágica para tentar viralizar, para tentar não sei o que. Não, não é assim que funciona. Quando a gente pensa em conteúdo também, muitas pessoas, nossa, eu quero a fórmula mágica da viralização, sabe? Sem saber os prós e contras de viralização, que não existem só prós. Grande parte são contras. Enfim, não vou entrar nesse mérito agora, mas também existe isso muito no conteúdo, existe isso em página, existe em tudo, sabe? As pessoas, pô, eu quero a fórmula mágica do conteúdo que vai viralizar. Aí a pessoa vai lá e produz 5 anos de conteúdo, viraliza um vídeo e diz que encontrou a fórmula mágica e vende essa fórmula mágica que não é tão mágica assim. E mesmo ela replicando milhares de vezes, acaba não viralizando a grande maioria absoluta dos vídeos, dos conteúdos, sabe? Assim como nos anúncios, a pessoa vai lá, faz meia dúzia de anúncios que performam bem, considerando aí um espaço amostral para quem é da matemática, aí considerando um cenário de, pô, criei 10 mil anúncios, 10, 15 performaram muito bem, nossa senhora, tá? Não é nessa proporção, mas 10, 15 funcionaram muito bem, meu Deus, fora da curva. Nossa, eu vou fazer um curso que eu encontrei a fórmula mágica. E aí depois a pessoa pega a própria fórmula mágica e tenta jogar em cima de um outro anúncio, de uma outra campanha, e não funciona. Porque não existe essa questão de pô, fórmula mágica para isso, para aquilo, sabe? E só se perde tempo, e só se vai estressando o caminho, a jornada, quando eu penso nisso. Em querer padronizar as coisas e deixar tudo quadradinho, quadradinho, e vai ser somente isso que eu vou falar, e sabe? A questão quando eu estou pensando em criação, em comunicação, que agora eu estou atrelando ao cenário de anúncios, é justamente eu entender que atrás daquela tela onde a pessoa vai receber aquele anúncio, existe uma pessoa, que nem eu, que nem tu, e que pensa e que tem emoções, e eu tenho que saber o que, que as minhas palavras, o que, que a minha comunicação vai despertar naquela pessoa. E beleza, quando eu paro para pensar em copy,
tem algumas, vamos dizer, que nem eu falei antes, regras a serem seguidas. Como, por exemplo, pô, segmenta já logo de cara. Muita gente pensa que um anúncio ele tá rodando, tem tráfego rodando, e o tráfego são as pessoas que estão vendo. Tem uma loja, tem uma penca de gente passando ali na frente, sabe? Tu tá com um cartazinho, eu tenho um anúncio. Se eu já não chamar especificamente fulano, ô Joãozinho, ô Mariazinha, você que é advogado, você que é não sei o quê, mais ou menos dessa forma, eu não preciso falar você que, não sei o que. Tem N maneiras de eu falar com a pessoa, destinar, segmentar bem a minha mensagem, você está usando você que, sabe? Mas nesse contexto, de segmentar bem a comunicação já logo de cara, porque é muita gente passando, e se eu quero pescar a pessoa certa, eu já tenho que tentar segmentar o quanto antes minha comunicação, sabe? Isso é muito utilizado no marketing direto, no copy, no âmbito geral, sabe? Eu não esquecer que existe uma pessoa do outro lado, que ela é única vendo a mensagem, por mais que tenha 10 cabeças aqui vendo a mesma mensagem, mesmo tendo o celular, cada uma tá vendo por si só na sua individualidade. Tá entendendo? Então, quando for comunicar, comunica pensando que existe uma pessoa, você que tá do outro lado. Não são vocês, não é o grupo, tu não tá num púlpito falando por um show. Tu tá numa salinha fechadinha de 1 metro quadrado, sentada na frente de uma pessoa. Como muitas vezes a mãe colocava os irmãozinhos quando era pequeno, depois de uma discussão, botava numa cadeirinha lá pra ficar um de frente pro outro. Tá entendendo? É mais ou menos esse raciocínio. Então, a partir disso, pô, eu tenho que ter uma mensagem clara que vai comunicar o que a pessoa está buscando, eu tenho que segmentar, eu tenho isso, tenho aquilo, beleza, eu já sei mais ou menos as regras, vamos dizer assim, das copies que eu vou criar em cima desses anúncios, e com isso eu vou criar N formatos, N tipos. Muitas vezes o designer vai passar horas criando lá os anúncios, vai botar para rodar, nem vai performar bem. Muitas vezes o editor de vídeo vai botar o Batman virando mortal no vídeo lá e não vai dar legal, não vai dar bom. Muitas vezes tu vai pensar que a edição maravilhosa, que nossa, tá perfeita, esse é o melhor anúncio que eu já vi na minha vida. Tenho certeza que vai dar certo. Tu vai botar o anúncio, vai ser uma caca. Tu vai desativar ele 24 horas depois ou menos, sabe? Mesma coisa vale para um design muito bem elaborado. E às vezes tu vai pegar e tu vai fazer um anúncio, tu não dá nada, tu só vai escrever no Paint mesmo ali o negócio, e eu nem tô zoando, já fiz anúncio no Paint, com a escritinha do Paint toda torta, e performa absurdamente bem. Muitas vezes nem imagem tu vai usar só o lettering limpo, preto no branco, e vai converter um absurdo, sabe? E aí entra a questão de tu entender o contexto da comunicação. Porque muitas vezes o mesmo anúncio ele não funciona para outros produtos, ele não funciona em outros contextos, e tu tem que entender não só o que está por detrás dessa comunicação, do que está sendo falado em cada peça, como também entender a média das métricas que tu tem que buscar em cada cenário. Porque cada cenário vai ser diferente. Se eu tenho uma campanha de engajamento, o CTR que eu vou buscar é diferente de um CTR de uma campanha de vendas. Se eu tenho uma campanha de engajamento e uma de venda, só pegando essas duas como padrão, os CPCs vão ser diferentes, os CTRs, os CPMs, se é um público quente, se é um público frio, tudo que nem dizem por aí varia, sabe? Então, não adianta eu querer tanto jogar a comunicação de uma forma quadrada e buscar essa segurança, seja diretamente ou mais implícita, sabe? Porque a gente está buscando essa segurança de ter a fórmula perfeita para não gastar o meu dinheiro, para não sofrer o risco de não dar certo, sabe? Tenta buscar essa segurança o tempo inteiro, sabe? De ter essa validação, tal, que, de certo modo, não existe. Existe, vamos dizer, padrões e regras que nos colocam mais próximos de alcançar esse resultado, mas não é uma certeza absoluta que eu vou, sabe? Tanto essa questão de buscar a forma perfeita da comunicação, para que eu tenha uma comunicação impecável, sempre precisa, que vai converter perfeitamente, eu já sabendo que vai converter, tanto quanto também entender o cenário a que eu estou submetido, a que eu estou colocando a minha operação para rodar, para justamente entender as médias, e essas médias elas variam conforme o cenário, se é público quente, se é público frio, se é uma campanha X, Y, Z, barará, biriri, sabe? Varia. Então tem que entender tudo isso, esse contexto. Que nem esses tempos estava conversando com um amigo e ele perguntou para mim, Arthur, o que você acha desse título, desse tal, que vai para esse anúncio? Eu falei, cara, olha, eu acho que os títulos são muito semelhantes, só que tu tem que pensar no quê? Dependendo a segmentação que tu está dando, olha, esse primeiro anúncio ele tá mais geral, tá mais genérico, tá falando com mais gente. Esse segundo já tá um pouco mais segmentado, tá falando com um público, sei lá, de empresários XYZ, já tá segmentando. Então pode ser que nesse segundo eu tenha uma conversão menor, só que essa conversão menor, por mais que seja inferior ao primeiro anúncio, eu posso trazer mais conversão final, porque eu vou estar conversando com gente mais qualificada, com mais potencial de compra, XYZ. Então eu tenho que estar sempre prestando atenção nesse contexto, porque
não é só em relação à comunicação, vai além da questão das métricas, é uma questão de interpretação, sabe? Não só eu ler os dados, de eu incrustar na minha cabeça formulazinhas quadradas de comunicação, porque a comunicação ela não é quadrada, assim como os dados, como as métricas, como os números. A gente tem que interpretar as coisas, entender justamente o que, que a gente está dizendo com o que está escrito ali no anúncio, numa página, no e-mail. Isso parece a coisa mais simples, mais óbvia, mais tosca do planeta, mas não é. A maioria das pessoas que eu conheci até hoje, nesse meio de copy, falando só de copy, sem olhar fora isso, as pessoas elas escrevem e elas não percebem o que elas estão comunicando. Elas escrevem uma página de venda, mas elas não dão atenção que um fragmento ali está quebrando o outro argumento de cima. Elas não percebem, elas só saem jogando as fórmulas quadradas, elas esquecem de pensar. No momento que a mão começa a bater no teclado, parece que o cérebro desliga. E isso acontece também quando a gente está interpretando métricas. Várias vezes participei de N reuniões em que muitas vezes as pessoas tentavam buscar estrategistas de tempos no mercado. Tentavam buscar explicações sem estar olhando para o contexto e sim só seco em cima das métricas. Só que assim tu acaba não chegando em lugar algum. Muitas vezes tu tem ali um CTR que, pô, tá consideravelmente baixo no mercado, só que o CPC tá bem baixinho também. Tá errado? Não, não tá. O que importa é o custo. Muitas vezes tu tá olhando lá, pô, tô com o CPC que tá um pouquinho mais alto, mas o CPM tá bem baixo. Opa, pode ser que daqui a pouco melhore, vou deixar rodar mais um pouco, interpretar o cenário, interpretar o contexto. Seja na criação dos anúncios, olhando para o viés comunicação, pensando em enquadrar em fórmulas, vamos dizer assim, como também no quesito interpretação desses resultados, conforme eles vão se apresentando, e sem esquecer do contexto no qual eu estou criando essa comunicação, sabe? É um baita de um tiro no pé, tentar buscar fórmula tal. Tem que entender o contexto. O que, que você está dizendo com aquelas palavras? Quais são os princípios do copywriting, sabe? Para eu estar escrevendo qualquer coisa e através dos princípios eu crio. Eu posso embalar essa minha narrativa de N maneiras. E aí eu tenho que ter determinados, vamos dizer assim, determinadas nuances, determinados fatores ali dentro presentes. Se eu quiser despertar X, Y, Z na pessoa do outro lado, se eu quero que ela corra um pouco mais com a ação dela, que compre mais, tal, que já vá mais rápido no meu estoque, pô, vou jogar uma urgência, eu vou jogar uma escassez, tal. Ah, pô, se eu quero que a pessoa ela sinta que aquilo é para bem para ela, pô, vou segmentar bem, eu vou tocar nos desejos dela, eu vou trabalhar com o imaginário, eu vou fazer isso, entende? Entender a base da comunicação no viés do copywriting. E aí, através do copyright, eu entender como que funcionam as métricas. E eu entender o contexto no qual está tudo submetido. Tanto a análise das métricas, quanto a criação desses anúncios, sabe? E não só simplesmente baixar a cabeça e tentar replicar coisas aí que na maioria das vezes a gente não consegue replicar, sabe? Existe uma aleatoriedade muito grande por trás dos fatos. Claro que eu consigo chegar, que nem eu disse. Se eu consigo pegar uma coisa que já está validada e tentar replicar ela, eu consigo, de certo modo, com mais garantia, chegar mais próximo. Mas eu, particularmente, eu não uso fórmula nenhuma para criar os anúncios. E direto eu faço anúncios, só olhando para anúncios que são bem fora da curva. Eu consigo resultados bem fora da curva. Vai explicar como. Eu entendi a base. Eu sei o que as minhas palavras estão dizendo. Eu sei como que vai ressoar na pessoa que está ali por detrás. Eu entendi isso, eu posso falar a mesma mensagem de 898 mil maneiras. As pessoas dentro dos projetos muitas vezes tentavam replicar e tentavam copiar os anúncios, mas não conseguiam, por causa que elas não sabiam o que estava sendo dito através do que elas estavam escrevendo. E como eu disse, parece que é a coisa mais óbvia do planeta, mas não é, sabe? Tu tem que entender o que tu está falando, para quem tu está falando, o contexto que tu está comunicando, as métricas que tu vai alcançar através daquilo e não sair de olhos fechados tentando replicar tudo, desde anúncio, conteúdo, página, sabe? O que funciona para mim pode não funcionar para ti. E o que funcionou para mim pode não funcionar para mim daqui a pouco, ou simplesmente replicando uma campanha, replicando uma página, sabe? Eu tenho que entender a base e o que cada coisa significa diante do contexto, sabe? Assim eu consigo não só criar e cada vez melhor, como também eu consigo otimizar aquelas coisas que uma vez performaram bem, agora não estão tanto, ou que não estão performando tanto, e eu vou procurando gargalos para otimizar e melhorar minha operação. Fechou? Espero que tenha clareado um pouquinho por aí. E é isso, né? Não adianta tentar ficar inventando, contando mentirinha por aqui, que eu vejo que não é esse o caminho. O caminho não é da viralização milagrosa das fórmulas mágicas, não. É de realmente entender o que tu está fazendo. Beleza? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, dá até sugestão de outros conteúdos que eu trago para cá sem problema algum, beleza? Curte, compartilha com quem você acha que vai ser útil também, se inscreve no canal aí para mais e melhores vídeos cada vez mais.
Valeu, tchau, tchau.